Bom, então vou continuar aqui a aula de processos estocásticos. É, então eu vou introduzir na aula de hoje um conceito de um novo termo, né, de uma nova anotação, que é o tempo de ocorrência para acontecer um determinado evento. Bom, então como é que vai funcionar esse tempo de ocorrência? O que é o tempo de ocorrência? O tempo de ocorrência é quanto tempo que eu demoro, né, qual é o tempo mínimo que eu demoro para chegar naquele evento. Então considere A um conjunto pode ser um estado, pode ser um conjunto de estados, contido no conjunto de todos os estados. Então, o tempo de espera até ocorrer um evento nesse conjunto é dado por essa notação que está aí. Então, esse TGA aqui, o que significa? É o mínimo, n maior que zero, tal que o xn pertence a A. Então, é o n mínimo, tal que o xn chega nesse conjunto A. Então, qual é o tempo mínimo necessário para que eu chegue naquele conjunto de valores ou em um determinado valor específico? Então seria o seguinte, eu vou mostrar aqui pelo desenho. Então vamos pensar aqui no exemplo das cadeias de nascimento e morte, por exemplo. Então eu tenho, vamos supor que eu estou, sei lá, eu estou no 8 e eu quero chegar no 5, por exemplo. Então eu quero chegar aqui no 5. Vou até desenhar aqui em amarelo a linha do 5. Então, se eu estou numa cadeia de nascimento e morte, que é a cadeia que sobe um, desce um, fica no mesmo lugar, qual é o tempo mínimo para eu sair do 8 e chegar no 5? Então, em um tempo eu consigo chegar no 5? Não, em um tempo eu não consigo chegar no 5. O mais menor que eu consigo chegar é no 7. Então, em um tempo já não dá. Então, eu consigo chegar em um tempo eu consigo chegar no 7. Em 2 tempos eu consigo chegar no 6. Em 3 tempos finalmente eu consigo chegar no 5. Então, no caso, na cadeia de nascimento e morte, o tempo mínimo que eu preciso para sair do 8 e chegar no 5 é 3. Agora, qual é o tempo mínimo, por exemplo, se eu estivesse no 4? Se em determinado momento eu estou no 4 aqui, qual é o tempo mínimo que eu tenho para chegar no 5? Então, do 4 para o 5 eu consigo ir em um tempo só. Então, o tempo mínimo para eu sair do 4 e chegar no 5 é 1. Então, do 8 para o 5 é 3, do 5 para o 4 é 1. Então, esse tempo é o tempo mínimo que eu espero para chegar naquele determinado estado. Então, essa é a definição de tempo mínimo. O tempo mínimo que eu preciso, né, para sair de um estado e chegar no outro. Então, por exemplo, se eu estou lá no 10, né, quero chegar no 5, eu preciso pelo menos de 5 tempos para chegar naquele conjunto lá, né? Então, uma outra coisa importante, o tempo vai ser infinito se o xn não pertence ao A. Então, se o A é um conjunto de valores não possíveis no xn, eu falo que o tempo vai ser infinito. O que seria o tempo infinito? Ele nunca vai alcançar aquele valor lá. Um exemplo disso é aquele exemplo da ruína do jogador, né? Então, se eu estou no exemplo da ruína do jogador, o que acontece? Vamos supor que eu esteja no 0. Se eu estou no 0, qual é o tempo que eu vou levar para chegar no 1, por exemplo? Então, se eu estou no 0, a gente viu no exemplo da ruína do jogador que se ele atinge a ruína, ele nunca mais sai daqui. Então, ele vai ficar aqui indefinidamente. Então, o tempo que eu vou precisar para sair do 0 e para qualquer outro estado, ele nunca vai chegar. Então, por notação, a gente chama de que o tempo para chegar naquele estado vai ser infinito. E aí o que a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje vai ser o conjunto A, né? Quando o conjunto A é só um estado Azinho, é só um valor daqueles estados, a gente chama de TA. Então vai ser mais comum, né, a gente trabalhar com essa notação aqui, né? Em vez de ter um determinado conjunto de valores, a gente fala que é o tempo que eu vou levar para chegar num estado específico. E aí a gente tem algumas propriedades aqui que eu vou mostrar, que eles estão na página 14 e 15 do livro. Então, uma propriedade importante é essa aqui.
Então, qual seria? Então, essa propriedade que está aqui nessa equação, ela faz uma relação entre a probabilidade de eu sair do x e chegar no y no tempo n com a probabilidade de eu atingir um determinado tempo. Então, o que diz essa equação aqui? A probabilidade de eu sair do x e chegar no y em n períodos na frente, eu posso escrever dessa maneira aqui. Eu posso escrever dessa maneira, que é a somatória de m igual a 1 até n, da probabilidade de eu sair do x e atingir o y em m tempo, vezes a probabilidade num tempo n menos n de permanecer no y. Então, basicamente eu estou verificando todos os caminhos possíveis. Seria uma outra maneira de eu verificar todos os caminhos possíveis que eu saio do x e entro no y no tempo n. Então é como se eu fizesse todos os caminhos, né? Então, por exemplo, quando m igual a 1, quando m igual a 1 vai ser a probabilidade de eu sair do x e chegar no y. Logo no começo, né? Cheguei no y logo no primeiro tempo e em n-1 tempos eu tô no y, né? Porque eu cheguei aqui no primeiro tempo e depois eu vou, de alguma maneira, voltar no y no tempo n-m. Ou, se eu coloco m igual a 2, vai ser a probabilidade de eu sair do sair do x e chegar no y em m períodos de tempo, e depois em n-m sair do y e chegar no y. Eu vou escrever aqui para ficar melhor para o entendimento. Eu vou colocar aqui no outro quadro. Então, o que seria a probabilidade? Então, a probabilidade que em n passos eu saia do x e chegue no y, então pela equação que está ali na somatória de m igual a 1 até infinito, até n, na verdade, né? M igual a 1 até n, p, probabilidade do tempo em y ser igual a m, vezes a probabilidade de n menos m, acho que é n menos m, né? Deixa eu voltar aqui na equação, n menos m, y, y. N menos m, y, y. Esse negocinho voltou para baixo. Fica aqui em cima. Pronto, n menos m, y, y. Então, o que seria essa somatória? Vamos pensar aqui abrindo a somatória. Vai ser a probabilidade de eu atingir o y logo no tempo 1. E aí, a partir do tempo 1, no tempo n menos 1, eu sair do y e ficar no y, mais a probabilidade de eu atingir o y no tempo 2, vezes a probabilidade de n menos 2, y, mais, aí continua, né? Mais a probabilidade de eu atingir o y no tempo 3, e aí a partir do tempo 3, opa, deu tilt aqui no... Então, atingir o y no tempo 3, tá com um problema aqui, peraí. Atingir o y no tempo 3, e aí a partir dos n menos 3, y, y. E assim por diante. Até lá no final, né, quando m igual a n, vai ser a probabilidade do ty ser igual a n. Deixa eu ver se é m ou n menos 1. É n mesmo. Então, atingir o y em n. E aí, a probabilidade de eu ficar em y no tempo n menos m, que é 0, né? Então, em 0 tempo, a probabilidade de ficar no tempo 0 é igual a 1. Eu vou explicar aqui desenhando essa parte aqui. Pronto, Então, essa aqui é a equação. Então, o que significa essa equação aqui? Então, o que eu quero? Eu quero a probabilidade. Vamos supor o seguinte, eu quero a probabilidade de sair do 5, por exemplo. Sair do 5
e chegar no 2 em 6 períodos de tempo, por exemplo. Então, o que eu desenhei aqui é o seguinte, eu desenhei a probabilidade de que em 6 períodos de tempo eu saia do 5 e chegue no 2. Então, o que significa isso? Significa todos os caminhos possíveis, né, que eu posso sair do 5 e chegar no 2. Aí eu vou colocar 4, é melhor 4, que aí vai ficar melhor com a equação. Não, vou colocar 3, pronto. Vou colocar 3. O 2 vai demorar muito para chegar. Vou colocar... Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer o seguinte. Então, a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 6 períodos de tempo. Então, desenhando o que eu quero é isso aqui. Então, o que significa isso? Significa a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em um período de tempo, vezes a probabilidade de 5, 3 em 5 períodos de tempo. Então, eu estou usando a somatória. Então, o primeiro termo da somatória é o seguinte, é a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em um período de tempo, e daqui, em algum momento para lá, eu vou chegar no 3, continuar no 3. Então, essa aqui é a primeira parte da somatória. É esse caminho aqui, sair do 5 e chegar no 3, e aí do 3 eu vou pro... Estando 3 no primeiro tempo, 5 tempos à frente eu vou continuar no 3. Então, isso aqui representa a primeira parte da somatória. Aí, qual é a segunda parte da somatória? É a probabilidade... Vou voltar aqui para escrever de vermelho. Então, quando eu faço em amarelo aqui, são todos os caminhos possíveis, né? Então, quando eu coloco assim de 5 para 3, depois de 3 para 3, não é a probabilidade de ficar sempre no mesmo lugar. Então, quando eu vou daqui para cá, eu admito que eu posso fazer vários caminhos possíveis. E aí, a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 2 períodos de tempo, vezes a probabilidade de que em 4 períodos de tempo eu vou do 5 para o 3. Então, o que significa essa linha aqui? Essa linha significa o seguinte, eu saí do 5 e fui para 3, demorei 2 períodos de tempo para chegar aqui no 3. E aí, a partir daqui, eu continuo, eu vou sair do 3 no tempo 2, e aí eu tenho que no tempo 6 também estarei no tempo 2. Então, tanto faz o caminho que eu vou fazer aqui. Isso aqui é só todas as possibilidades que eu saia do 5 e chegue no 3 em mais 4 períodos de tempo. Aqui está a reta de 3 em 3, né? Deixa eu apagar aqui. Para pegar a borracha. Não, é 3 em 3. 3 em 3 aqui. Então, deixa eu explicar de novo. Então, esse primeiro caminho aqui, saí do 5 e cheguei no 3. Então, se eu cheguei no 3, eu já estou nele, né? Então, do 3 para o 3 em 5 períodos de tempo. Aqui é a probabilidade de sair do 5 e chegar no 3 em 2 períodos de tempo, vezes a probabilidade em 4. Se eu já cheguei no 3, eu vou continuar nele mesmo. E aí continua. Mas a probabilidade de eu sair do 5 e em 3 períodos de tempo eu chego no 3, vezes a probabilidade de que nos próximos 3 eu vou ficar no 3. Então, essa terceira linha que eu escrevi aqui, como é que eu desenho ela? Eu estou no 5, cheguei no 3 em 3 períodos de tempo. Então, se eu estou no 3, eu vou ficar nele nos próximos 3. Então, essa linha aqui é essa parte aqui, e a probabilidade de 3 em 3 em 3 vai ser, estando no 3, no tempo 6 eu vou ficar no 3, não vou para nenhum outro lugar. E aí continua. Vai ser a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 4 períodos de tempo, vezes a probabilidade de 3. 3 não, agora é 2, né? 2, 3 em 3. Então, como é que eu desenho essa linha que eu escrevi aqui? Vai ser a probabilidade
de eu sair do 5 e chegar no 3 em 4 períodos de tempo. E aí a partir daqui eu vou para o 3, estando no 3 eu continuo no 3 nos próximos dois. Mais a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 4 períodos de tempo, vezes a probabilidade 1, 3 em 3. Então como é que eu desenho isso? Então do 5 eu fui para o 3 em 4 períodos de tempo. Em 5, na verdade. Agora é 5, né? Aqui foi 4, aqui na linha de baixo é 5. Sempre vai aumentando, né? Então aqui está no 4, agora vai para o 5. 3 igual a 5. E aí no período seguinte, né? Ele vai ficar no 3. E finalmente, a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 6 períodos de tempo, vezes a probabilidade de 0 em 3 e 3. Então essa aqui vai ser a probabilidade de eu sair do 5 e chegar no 3 em 6 períodos de tempo. E aí a probabilidade de 0, 3 em 3 é a probabilidade de eu ficar no 3 no instante 0, né? Eu não fui para nenhum lugar. Então, se eu não fui para nenhum lugar, a probabilidade de naquele momento eu fique no mesmo lugar é 1. Então esse P3, 0 e 0 sempre vai ser 1, né? A probabilidade de 0 de ficar no mesmo espaço sempre vai ser igual, no mesmo estado sempre vai ser igual a 1. Agora se fosse P0 de 3, 5, essa probabilidade seria 0, né? Porque em 0 eu fico obrigatoriamente no mesmo lugar, né? Então em 0 eu não estou mexendo, em 0 eu estou ficando no mesmo lugar. Então sempre vai ser 1 o P0 de ficar no mesmo lugar. Então essa vai ser a probabilidade. É uma outra maneira de escrever os caminhos possíveis, né? Interpretar com relação ao tempo, né? Ao tempo o tempo que é necessário para eu chegar naquele estado. Então esse vai ser então eu posso escrever dessa maneira aqui. Eu vou mostrar agora para vocês na aula de hoje a prova desse teorema aqui. Depois a gente vai fazer um exercício. Então como é que funciona essa parte aqui, né? Como é que funciona essa probabilidade de n de x, y. Então eu vou considerar o seguinte conjunto. Vou abrir aqui uma outra página. Não, eu vou adicionar uma página. Pronto. Então eu vou ter o quê? Então vamos considerar os seguintes eventos. Deixa eu escrever aqui. Então considere os eventos ty igual a m, interseção com xn igual a y. Então o que significa isso? No tempo y eu vou estar o tempo que eu vou precisar para chegar em y é m, e no xn eu quero ainda estar em y. Então eu poderia reescrever isso aqui, o evento xn igual a y, ou seja, o evento xn igual a y seria o evento de somar todas as possibilidades aqui, somar todos os resultados possíveis de m de 1 até n. Então seria a união de m igual a 1 até n do ty igual a m com xn igual a y. Então o evento xn igual a y seria a união de todos os m's possíveis, né? Então eu estou dizendo o seguinte, a união desses eventos possíveis seria esses caminhos aqui. Seria esses caminhos aqui que eu mostrei no exemplo, né? Então eu estou mostrando, seria a maneira em forma de conjunto para escrever esse evento. Bom, então a gente pode escrever a probabilidade de eu sair do x e chegar no y em n períodos de tempo como sendo a probabilidade de sair no x e no tempo n eu chegar no conjunto y.
Então essa probabilidade aqui vai ser somar todos esses eventos aqui, a partir do x. Então seria a somatória. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui por esse evento aqui. Então, estou pulando aqui uma linha. Pronto, eu vou começar bem do começo aqui. Então a probabilidade de eu sair do x no xn eu estar em y, eu poderia reescrever isso como sendo a probabilidade de eu sair do x, união com m igual a 1 até n, ty igual a m, xn igual a y. Igual a y. Então a probabilidade da união de vários conjuntos eu posso fazer como sendo a somatória das probabilidades, porque esses eventos aqui são disjuntos, né? Cada termo da união aqui, eles são disjuntos e é a somatória. Por quê? Porque cada m aqui, ele representa um caminho diferente naqueles caminhos lá. Então cada termo daquela união, tá aqui. Cada termo daquela união representa um caminho diferente. Então são a soma dos caminhos possíveis. A união, ela vai ser a soma dos caminhos possíveis. Então isso aqui vai ser a somatória de m igual a 1 até n. A probabilidade de eu sair do x e no tempo eu atingi o y, no tempo n, interseção de que no xn eu esteja no y. Bom, então eu posso reescrever isso aqui como sendo... Posso utilizar agora a interseção, né? Então eu tenho xn. Eu posso reescrever isso aqui como sendo, olha só. Se eu sair do x, se eu estou dizendo que eu saí do x, eu estou dizendo o seguinte: no tempo zero eu estava no x. Então eu posso reescrever isso como sendo somatória de m igual a 1 até n, probabilidade de ty ser igual a m. No x0 eu estava no x e no xn eu vou para o y. Bom, agora a gente vai usar aquela propriedade que eu acho que é a propriedade mais importante aqui da disciplina, né, que é da probabilidade condicional. Então, se eu chamo esse evento aqui, se eu chamo esse evento de B e chamo esse evento aqui de A, eu vou usar aquela propriedade de que a probabilidade de A interseção com B é igual à probabilidade de A dado B vezes P de B. Então eu vou aplicar agora essa propriedade aqui embaixo. Aí vai ficar dessa maneira aqui. Isso aqui vai ficar igual a somatória de m igual a 1 até n, a probabilidade de t y, desculpa, de xn, né? O a eu chamei de xn. Tá aqui. Probabilidade de xn ser igual a y dado ty ser igual a m, x0 ser igual a x, vezes a probabilidade de ty ser igual a m e x0 ser igual a x. Então eu posso escrever isso aqui. Eu poderia reescrever só uma questão de notação. Então isso aqui é a probabilidade
de eu sair do x, né, do x0 ser igual a x e atingir o y em m, em m pontos no tempo, né? Então isso aqui vai ser a probabilidade somatória de m igual a 1 até n. Então a probabilidade de eu sair do x, vou escrever a parte do final primeiro agora, do ty, ser igual a m, vezes... Agora eu vou escrever essa primeira parte, do xn ser igual a y, dado... Agora o seguinte, a probabilidade do xn ser igual a y, dado x0 ser igual a x, e eu atingir o y pela primeira vez em m períodos de tempo, quer dizer o seguinte, que a primeira vez que eu atingi o y foi no período m, quer dizer que em todos os períodos anteriores eu ainda não atingi o y. Então isso aqui significa, esse evento aqui, ty é igual a m, quer dizer o seguinte, que no tempo x1 eu não cheguei no y, nem no x2. Então eu atingi só no período m, até o xm menos 1, eu não atingi o y, eu só atingi o y no xm. Então quer dizer que eu só atingi o y pela primeira vez no xm. Então aqui a gente vai usar aquela propriedade de Markov agora. Então aplicar a propriedade de Markov. O xn dado o passado todo anterior vai depender só do passado mais recente que eu tenho. Então usando aqui a propriedade de Markov, eu vou poder reescrever isso aqui como sendo a probabilidade de m igual a 1 até n, a probabilidade de eu sair do x e chegar no y em m períodos de tempo pela primeira vez, vezes a probabilidade de xn ser igual a y, dado que xm é igual a x. Então percebam que essa probabilidade aqui nada mais é do que a probabilidade de eu sair do y e continuar nele mesmo n menos m passos. A probabilidade de transição n menos m passos à frente. Então eu posso reescrever isso como sendo a somatória de m igual a 1 até n, p de x do ty é igual a m. Então essa probabilidade que eu coloquei aqui vai ser a probabilidade de eu sair do y e ficar no y n menos m passos à frente. Então assim a gente prova a propriedade. A gente queria chegar que essa probabilidade aqui é igual a essa, né, que está lá no teorema que está ali no slide, né? Então essa probabilidade aqui é igual a essa. Bom, então vou mostrar aqui um exemplo quando o estado é absorvente, que é o exemplo 8 do livro, né? Vou voltar isso aqui lá para baixo. Então aqui o exemplo, ele vai funcionar da seguinte maneira. Então se A é um estado absorvente, então, o que é um estado absorvente? Vocês lembram o que é um estado absorvente? Então está lá nas aulas anteriores, né? O estado absorvente é um estado que quando eu chego nele, ele nunca mais vai sair de lá. Então o que acontece com o estado absorvente? O P de A é igual a 1, a probabilidade de ficar nele é igual a 1, então a cadeia é toda absorvida por aquele estado, e a probabilidade de A, B é igual a 0. A probabilidade dele ir para qualquer outro lugar que não seja o A é 0. Então para todo B diferente de A. Então o que ele quer mostrar aqui no exemplo 8? Se o A é um estado absorvente, a probabilidade de eu sair do X e chegar no A em N estados vai ser o que? Vai ser a probabilidade de eu sair do X e atingir o A
num tempo menor ou igual que n. Então essa vai ser a probabilidade. Então o que acontece no estado... Então, a probabilidade de eu sair de x, né, num tempo menor do que n eu atinja a. Então se resume a essa propriedade aqui. Bom, então o que acontece? Se o A é absorvente, a probabilidade de n menos m a vai ser igual a 1. Sempre vai ser igual a 1. Então aquele pedaço ali na prova anterior, deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, na prova anterior, isso aqui sempre vai ser igual a 1. Porque se eu estou no estado A, a probabilidade de eu sair do A e estar no A em 2 períodos de tempo é 1. A probabilidade de eu sair do A e estar no A em 3 também é 1. Ele nunca vai sair do A, sempre vai ser... Isso sempre vai ser igual a 1. Então o que acontece? Acontece que a probabilidade em n xa é o quê? Então se eu escrever da mesma forma que está ali na equação, que a gente encontrou ali na prova, vou usar a mesma propriedade do slide aqui. Essa aqui, a probabilidade de n a vai ser a somatória de m igual a 1 até n. A probabilidade de eu sair em x e atingir o A num tempo m, vezes a probabilidade de n menos m de eu sair do A e chegar no A no tempo n menos m. Mas só que isso aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Então isso aqui se resume a somatória, né, de m igual a 1 até n, m igual a 1 até n, a probabilidade de eu sair do x e atingir o A num tempo m. Então eu vou somar, o m ficou uma perninha a mais aqui, atingir o A no tempo m. Então o que acontece? Vai ser a probabilidade de eu sair de x e atingir um A no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, eu estou somando todos os tempos até o tempo n. Então eu estou somando todos os tempos no tempo 1 até o tempo n. Então isso aqui nada mais é do que a probabilidade de eu sair do x e atingir no A em todos esses tempos, que variam de quê? De 1 até n. Então são todos os tempos menores ou iguais a n. Então no estado absorvente eu posso escrever dessa forma. Bom, então uma última propriedade aqui, antes da gente fazer outro exemplo. Eu tenho que a probabilidade de eu sair do x e chegar no y pela primeira vez no tempo 1 vai ser o quê? Então esse caso aqui é o caso mais simples, né? Vai ser eu sair do x e chegar no y no tempo 1 é meramente a probabilidade de xy, a transição de x para y. A probabilidade de eu sair do x e chegar no y pela primeira vez no tempo 2 vai ser o quê? Vai ser a probabilidade de eu sair do x e não chegar no tempo y no primeiro tempo, mas eu chego no 2. Então essa probabilidade aqui, eu vou desenhar para ficar melhor. Cadê? Então essa probabilidade de eu sair do x e chegar no y no tempo 2 é o quê? Vamos supor que aqui é o x. E eu quero chegar aqui no y no tempo 2. Então a probabilidade de eu sair do x e chegar no y no tempo 2 são todos os caminhos onde eu saio do x e chego no y só no tempo 2. Então, por exemplo, seria esse caminho aqui, ó, saí do x e cheguei no y no tempo 2.
seria só esse caminho aqui, né? Saí do x e cheguei no y no tempo 2. Então ele conta todos os caminhos onde eu chego pela primeira vez. Então ele não conta, por exemplo, esse caminho aqui não vale, ó. Esse em vermelho não vale para essa probabilidade aqui. Então essa probabilidade representa só esse caminho que eu fiz em verde. Então seria todos os caminhos possíveis. Cadê? Onde eu não chego no y no tempo 1, mas chego só no tempo 2. A primeira vez que eu vou chegar é no tempo 2. Então essa probabilidade aqui vai ser, eu vou somar todos os caminhos possíveis onde eu saio de um x por um z, e aí do z eu vou para o y. Seria todos os caminhos z diferentes de y. Agora, qual é a probabilidade? Vou colocar mais uma página aqui. Qual é a probabilidade de eu sair do x e atingir o y pela primeira vez em 3 períodos de tempo? Então, como é que eu desenho isso aqui? Isso aqui seria agora em 3 períodos de tempo. Vamos pensar agora que... Eu vou pensar agora que o x está aqui. E eu quero atingir o y agora em 3 períodos de tempo. Pela primeira vez, né? Então, agora P de x ty igual a 3, quais seriam os caminhos? Seriam todos os caminhos onde eu atinjo o y pela primeira vez em 3 períodos de tempo. Então seria, por exemplo, eu ficar aqui no x, eu fico aqui e pela primeira vez eu atinjo o y. Existe outro caminho? Sim. Eu posso fazer, por exemplo, descer, supondo que eu estou numa cadeia de nascimento e morte, né? Eu desço, subo e subo. Aí tem os caminhos que eu não posso, né? Por exemplo, esse caminho aqui, eu atingi o y antes do 3. Então, se eu fazer esse caminho aqui, ele não vale para essa probabilidade aqui. Eu posso fazer, por exemplo, esse. Outro caminho que eu não posso fazer seria ficar no lugar, subir e aí ficar no mesmo lugar. Então, esse caminho eu também não posso. Outro caminho que eu não posso seria subir e descer. Então todos esses caminhos eu atingi o y um tempo antes do tempo 3. Então o que acontece? Essa aqui seria só essa probabilidade de atingir pela primeira vez naquele tempo. Então isso aqui seria só os caminhos verdes. Só os caminhos verdes, onde eu atingi o y pela primeira vez em 3 caminhos de tempo. Agora a probabilidade de eu sair do x e estar no y em 3 períodos de tempo, essa aqui conta todos os caminhos verdes e vermelhos, todos os caminhos. Então essa é a principal diferença das duas notações. Essa aqui é quando eu saio do x e atinjo o y pela primeira vez em 3 períodos de tempo, enquanto que essa aqui eu só quero saber que eu estou saindo de x e no tempo 3 eu vou estar em y. 3 períodos à frente eu estou em y. Pode ser que ele chegou antes, pode ser que ele chegou e saiu do y. Essa aqui ele vê todos os caminhos possíveis. Então essa probabilidade significa todos os caminhos possíveis, enquanto essa aqui significa só eu chegar pela primeira vez em 3 períodos de tempo. Então essa é a principal diferença, né? Então da mesma maneira eu posso ficar escrevendo isso várias vezes. Eu posso escrever... Vou voltar aqui. Então a probabilidade de eu sair do x e chegar no y no tempo 3 vai ser a somatória de x, vou colocar aqui x1 diferente de y, x2 diferente de y, vai ser a probabilidade de eu sair de x e ir para um x1, do x1 eu ir para um x2, e do x2 eu atingir o y que eu quero.
Então esse vai ser essa probabilidade em ter y à frente. E aí eu posso fazer isso n vezes. Então eu posso repetir isso aqui n vezes. E aí uma outra equação importante seria essa aqui, a probabilidade de eu sair do x e atingir o y n menos 1 mais 1, desculpa, n mais 1 passos à frente, seria a somatória de z diferente de y, p de xz, vezes p de z, em tempo y, eu estar em n. Então seria todos os caminhos possíveis, né? De eu ir do x para o z, e aí do z, o tempo que eu vou levar para chegar em y vai ser n. Seria uma outra maneira de escrever. Bom, para terminar, eu vou fazer um exemplo para vocês, principalmente para vocês entenderem essa diferença dos caminhos. Então considere o exemplo do jogador. Vamos supor que ele tem a probabilidade P de ganhar e Q de perder. Então, vamos calcular vou colocar o seguinte, calcular qual é a probabilidade qual seria a probabilidade dele sair do 4 vou apagar aqui qual a probabilidade dele sair do 4 e atingir o 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo. E a outra pergunta seria a probabilidade de eu sair do 4 e chegar no 7 em 5 períodos de tempo. Bom, então a gente vai entender, calculando essa probabilidade, como que seria essa diferença aqui. Então a gente vai calcular primeiro o item A e depois o item B. Então a probabilidade de eu sair do 4 e atingir o 7 em 5 períodos de tempo vai ser o quê? Vai ser então no item A, a probabilidade de eu sair do 4 e atingir o 7 em 5 períodos de tempo, eu vou desenhar aqui para ficar melhor o entendimento. Então eu estou perguntando o seguinte, eu estou no 4, vamos supor que eu estou aqui no 4, em 5 períodos de tempo eu vou atingir o 7. Então, no item A eu pergunto o seguinte, qual é a probabilidade de eu sair do 4 e atingir o 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo? Pela primeira vez. Enquanto que no item B eu pergunto assim, qual a probabilidade de eu sair do 4 e em 5 períodos de tempo na frente eu vou estar no 7, independente dele já ter alcançado o 7 antes ou não. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Vai ser um pouquinho, eu vou colocar, o 7 está muito distante aqui, eu vou colocar o 6 para ficar melhor. Em 5 períodos de tempo eu vou estar no 6. Pronto, eu vou mudar um pouquinho aqui o exemplo. Vou colocar em 6, não em 7. Eu saí do 4 e atingi o 6. Vou colocar aqui o 6. Aí eu resolvi deixar o 7 mesmo, porque senão vai dar um problema aqui.
que do 4 para o 6 eu não consigo chegar em períodos ímpares, né? Já vou falar um pouquinho disso no final. Então eu vou deixar essa probabilidade aqui, voltar aqui para o... Opa! Voltar para o 7, tá bom? Então em vez de ir para o 6 eu vou voltar aqui para o 7. Eu botei muito tempo também, botei 5 períodos de tempo, poderia ter botado um tempo maior. Mas é o seguinte, como é que a gente vai calcular essa probabilidade aqui? Então essa probabilidade, onde é que está as contas? Está aqui. Então essa probabilidade aqui no item A, como é que seria a conta formal dela? Seria a probabilidade, a soma das probabilidades possíveis, né? Então seria a soma de x1 diferente, a soma de x1 diferente de 7, né? x2 diferente de 7, x3 diferente de 7 e x4 diferente de 7. Da probabilidade de eu sair do 4 para o x1, probabilidade do x1 para o x2, a probabilidade do x2 para o x3, a probabilidade do x3 para o x4 e a probabilidade do x4 para o 7. Então essa aqui é o que pergunta o item A. Agora o item B é a somatória dos caminhos possíveis, mas só que nesses caminhos possíveis, o x1, o x2, o x3, o x4, ele pode ir para qualquer lugar. Eu permito que ele vá para qualquer lugar, inclusive para o 7. Então seria todos os caminhos possíveis que eu saio do 4 e chego no 7. Então vai ser a probabilidade de 4 para o x1, probabilidade do x1 para o x2, probabilidade do x2 para o x3, probabilidade do x3 para o x4, e aí do x4 eu vou para o 7. Então pode ser qualquer caminho, inclusive já ter alcançado o 7 antes. Então nesse caso aqui, o item B, né, ele tem o item A mais os outros caminhos possíveis. O item B, essa probabilidade aqui sempre vai ser maior do que essa. A probabilidade do item B sempre vai ser maior do que a do item A, porque o item B ele tem mais caminhos possíveis. Então essa probabilidade aqui, eu vou desenhar aqui em forma dos caminhos. Então, para vocês calcular essa probabilidade, geralmente eu recomendo vocês desenharem os caminhos possíveis, né? Eu acho que é mais fácil vocês desenharem os caminhos possíveis. Então, vamos pensar no exemplo do apostador. Como é que eu posso sair do 4 e chegar no 7 em 5 períodos de tempo? Então, vamos ver aqui. Pode ser que ele perca a primeira e pode ser que nas outras 4 ele ganhe. Então, esse aqui é um caminho possível. Perder e ganhar 4. Outro caminho possível é ele ganhar, perder, ganhar a primeira, perder a segunda e nas 3 seguintes ele ganha. Então, esse seria um outro caminho possível. Um terceiro caminho possível, olha só, se ele perder as 2 primeiras, o que acontece? Se ele perder as 2 primeiras, ele vai para 3, vai para 2, e aí ele tenta voltar. 3, 4 e 5, ó. Perde uma, né? Opa, desenhei errado. Comi um tempo aqui. Então, se ele perde as 2 primeiras, o que acontece? Ó, ele está no 2, ele vai para o 3, para o 4 e para o 5. Então, ele perder as 2 primeiras é um caminho inviável. Se ele perde as 2 primeiras, ele nunca vai conseguir chegar no 7 nos 3 tempos seguintes. Então, essa linha preta aqui é inviável.
Então, para ele chegar no 7, ele tem que perder um. O máximo que ele pode fazer é perder uma ao longo do tempo. As outras 4 ele tem que ganhar. Então, pode acontecer um outro caminho possível: ele ganhar a primeira, ganhar a segunda, perder a terceira, volta para 5, né? Ganha a quarta e ganha a quinta. Então esse aqui é um outro caminho que ele pode fazer, né? Então ele ganha a primeira, né? O outro caminho possível é ele ganhar as 3 primeiras. Ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, chegou no 7. Eu vou desenhar de outra cor esse aqui. Então outra coisa que ele pode fazer é ganhar as 3 primeiras. Vou desenhar de amarelo. Então se ele ganhar as 3 primeiras, ó, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, ele pode perder a quarta e ganhar a quinta. E finalmente, um último caminho é ele ganhar as 4 primeiras. Então eu vou desenhar, continuar assim. Então ele ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta e perdeu a quinta, na verdade, perdeu a quinta. Bom, então a gente vê aqui que ele tem 5 caminhos, né? Ele para sair do 4 e chegar no 7, em 5 apostas, né, em 5 tempos, ele tem que ganhar 4 e perder uma. Então são todos os caminhos possíveis que ele ganha 4 e perde uma. Então são esses 5 caminhos aqui. Então essa umazinha que ele pode perder pode ser ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Então cada caminho seria onde que ele vai perder. Bom, então o que a gente pode perceber aqui? Todos os caminhos possíveis, que é o item B, seriam essas probabilidades aqui. Então, todos os caminhos possíveis são as linhas verdes e as amarelas. Então seria, eu vou escrever aqui, em função das probabilidades, deixa eu voltar, onde é que estava? Está aqui. Então eu vou começar pelo item B. Então o item B, eu vou escrever logo, eu vou escrever aqui mesmo, aí vai ficar mais fácil para a gente entender. Então a probabilidade de eu sair do 4 e chegar no 7 em 5 períodos de tempo vai ser o quê? Então vai ser a primeira linha aqui que eu desenhei, perder a primeira, o que é perder aqui? E as outras 4 ele tem que ganhar. Então 1, 2, 3, 4. Então ganhar 4 seguidas seria P elevado a quarta. Mas ele pode ganhar a primeira, P, perder a segunda, Q, e ganhar as 3 seguintes, P ao cubo. O terceiro caminho é ele ganhar as 2 primeiras, perder a terceira e ganhar as próximas 2. Então seria P ao quadrado, Q vezes P ao quadrado. O primeiro caminho amarelo aqui seria P ganhar as 4 primeiras, ou seja, P ao quarta, vezes Q. E finalmente ele ganha as 3, P ao cubo, mais P ao cubo, ganha as 3, perde a quarta Q e ganha a quinta. Então aqui, essa probabilidade aqui vai ser, todas elas têm P ao quadrado vezes P ao quarta vezes Q, tá vendo? Então, eu estou somando os 5 caminhos, ganhar 4 é P ao quadrado vezes Q. Então a probabilidade de eu sair do 4 e chegar no 7 em 5 períodos de tempo vai ser 5P a quarta vezes Q. Agora, a probabilidade de eu sair do 4 e atingir o 7 em 5 períodos de tempo, atingir o 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo, então vamos ver aqui qual desses caminhos eu atingi o 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo. Então se vocês olharem bem aqui, esses caminhos que eu desenhei em amarelo, ele atingiu o 7 antes de 5 períodos de tempo. Ó. Então aqui, ó, ele atingiu o 7 no tempo 3, e aqui ele atingiu o 7 no tempo 4, né? Aqui ele atingiu o 7 no tempo 3.
desculpa, aqui nesses dois aqui ele atingiu o 7 no tempo 3, né? Um deles desceu, depois subiu, o outro subiu, depois desceu. Mas o que interessa é que nesses dois caminhos amarelos eu estou no 7 antes de 5 períodos de tempo. Então essa probabilidade aqui, ela pega todos os caminhos onde eu cheguei no 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo. Então o que eu estou querendo dizer é que ela exclui os amarelos. Essa probabilidade pega só os caminhos verdes, são os caminhos onde eu cheguei no 7 pela primeira vez em 5 períodos de tempo. Então, nesse caso, os caminhos verdes seriam esses três primeiros aqui, né? Seria perder a primeira e ganhar as próximas 4, mais ganhar, perder e ganhar 3, mais ganhar 2, né? Saí do 4, fui para o 6, mais do 6 eu fui para o 5, perdi, e do 5 eu ganho as próximas 2. Então seria P, né? Desculpa, não é Q. Ganhar as próximas 2 é P. P ao quadrado. P ao quadrado. P ao quadrado. Então seria 3, né? P ao quadrado Q. Então essa é a diferença. Então essa probabilidade aqui é sempre menor do que essa, né? Então toda vez que eu calculo essa aqui é a probabilidade de eu chegar pela primeira vez naquele caminho. Então é bom sempre vocês lembrarem que a probabilidade de n xy é sempre maior ou igual, pode até acabar sendo igual, né? Pode acontecer dos caminhos serem exatamente os mesmos, mas só que nunca vai ser mais do que a probabilidade de eu sair do x, né? E eu chegar no y em n períodos de tempo. Então sempre isso aqui sempre vai acontecer. Então essa é a definição de eu chegar pela primeira vez em n passos naquele caminho possível. Bom, então eu vou encerrar a aula por aqui. Talvez eu passe alguns exercícios, vocês podem fazer. Eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Eu vou mandar em forma de lista, porque se eu colocar aqui na gravação, talvez eu esqueça que eu fiz, né? Eu vou mandar uns exercícios desse assunto aqui, né? Então vocês podem tentar fazer isso aqui para as outras cadeias que a gente viu nos exemplos, as cadeias de Ehrenfest, as cadeias de nascimento e morte, o passeio aleatório. Dá para a gente calcular essas probabilidades traçando esses caminhos aqui. Então essas somatórias que a gente vê aqui, nada mais é do que os caminhos possíveis. Eu estou verificando todos os caminhos possíveis para a ocorrência daquele evento. Bom, então é isso, gente.